Você acorda com a cabeça pesada, o cheiro de fuligem e óleo de lâmpada invade suas narinas, e uma fileira de pedras molhadas encosta em sua bochecha. Você se senta, as cordas arranhando os pulsos ainda, e lá fora a multidão que horas antes aplaudia já não existe. Resta apenas o eco de calcanhares e o sussurro metálico de portas fechando. Passos pesados se aproximam, o som de ferro contra a madeira. Uma voz que você reconhece do lado de fora chama um nome que você não lembra ter tido. O que vou mostrar não é lenda nem exagero sensacionalista. Documentos administrativos, inscrições riscadas em paredes, relatos de cronistas e achados arqueológicos se entrelaçam para contar uma verdade mais feia que a ficção. Cronistas como Tácito e Cassius Dio escreveram sobre espetáculos e exceções. Inscrições contábeis referem captivas como categorias, e escavações modernas revelaram câmaras e trilhos que não aparecem nos guias turísticos. Isso importa porque revela como um aparato político usa espetáculo para mascarar a administração cruel. Se você ficar até o final, vai perceber que a beleza das ruínas esconde práticas deliberadas de dominação. Se acha que histórias soterradas devem ser expostas, deixe um like e escreva de onde nos assiste, porque sua reação conta. Sugiro na edição passos ecoando, o sopro de vento em pedras, uma batida surda quando a porta se fecha para reforçar a atmosfera. Desde a fachada de mármore até o hipogeu mais profundo, havia uma linguagem do poder que normalizava a violência. A tese que sigo aqui é simples e perturbadora. A elite romana não tratava as prisioneiras femininas como indivíduos com nome e história. Em muitos registros, elas aparecem como categorias administrativas, classificadas em listas ao lado de objetos de estoque. Filmes nos ensinam a ver glória e honra, mas os arquivos revelam fichas frias, inventários que igualavam carne à mercadoria. Ao desconstruir mitos populares sobre heroísmo e espetáculo, mostramos que o que se passou por entretenimento funcionava também como instrumento de manutenção de hierarquias. O termo que vou usar e demonstrar com provas documentais e arqueológicas é dominação burocrática por espetáculo. Vou comparar cenas de praça pública e registros internos e mostrar a ponte entre as duas. Nomes de estudiosos e escavações recentes acompanham essa narrativa, e vou referir publicações e relatórios para cada afirmação, porque não quero que isso pareça opinião sem base. Você precisa entender o mecanismo institucional que tornou possível essa prática. Havia um conjunto de normas, decisões judiciais e costumes que definiam estatutos legais diferentes para mulheres capturadas em guerras, para escravas públicas e para condenadas de certas procedências. A lei podia marcar uma mulher como peculium, como propriedade pública, como captiva com valor econômico determinado por uma comissão administrativa. Registros do aerário e de arquivos municipais mostram entradas em ledgers com colunas onde se anotava proveniência, estado reprodutivo, habilidades para trabalho e um campo frio rotulado valor. Essas categorias eram essenciais porque permitiam ao Estado redistribuir corpos entre escolas de gladiadores, bordéis rebulados e oficinas estatais sem necessidade de audiências públicas. Em palavras simples, a administração burocrática tratava pessoas como recursos. Um exemplo concreto aparece em uma inscrição consultada por arqueólogos em Puteoli, onde se lista um grupo de mulheres como linha de estoque, com números e observações breves sobre saúde. O impacto social era profundo. Famílias destruídas, redes comunitárias desfeitas, traumas que se multiplicavam. Reações individuais variavam entre resistência furtiva, submissão forçada e tentativas de negociar espaços de poder dentro de um sistema que não as reconhecia como cidadãs. Cena na praça principal. A multidão se agita, vozes se elevam. Personagens: Aélia prisioneira, Marcos guardião, Lúcius oficial, Fausta espectadora, Gaius promotor, Décima escrava interventora, Titus cronista, doutora Helena arqueóloga. A cena abre com diálogos diretos para mostrar a dinâmica de espetáculo e controle. Marcos diz: "Você vai para o centro." Aélia responde: "Por que eu deveria obedecer?" Lúcius acrescenta: "Isso não é para questionar." Fausta grita: "Olhem como ela caminha." Gaius ordena: "Que prendam a cabeça baixa." Décima sussurra: "Fica calma." Titus anota tudo. Aélia pergunta: "Quem decide?" Marcos responde: "O Estado decide." E a multidão aplaude. Lúcius pergunta: "Você conhece seu lugar?" Aélia replica: "Meu corpo não é palco para sua política." Fausta grita mais forte: "Isso é justiça." Gaius afasta a plateia e argumenta que o espetáculo disciplina. Décima puxa a barra do vestido de Hélia e tenta cobrir uma marca.
Titus, entre risos contidos, murmura: "Isso vai render boa crônica." Essa troca direta de vozes mostra como o público participava da violência e como a autoridade justificava cada gesto com a palavra disciplina. As descrições sensoriais acompanham cada fala. O cheiro de suor e poeira, o gosto metálico do medo, a visão de sangue seco nas vestes, o toque áspero das cordas, o som cacofônico de aplausos e chocalhos. Esse momento expõe o contraste entre espetáculo e arbitrariedade. Entrar no funcionamento da burocracia requer detalhes. Em arquivos administrativos havia códigos e etiquetas que facilitavam a redistribuição de prisioneiras. Um documento classifica por categorias que indicavam se a mulher era aproveitável como gladiatriz, se tinha habilidades para a cantoria ou se seu destino era a venda para particulares. Esses termos pareciam neutros no papel, mas significavam diferença entre viver sob tutela estatal e desaparecer em caravanas de escravos. As decisões vinham de magistrados, de comitês e de escrivães que mantinham ledgers com entradas diárias. Quando cito ledgers e fichas, refiro também ao processo físico de registro: tinta de carbono sobre pergaminho, carimbos, rubricas e selos secos. O peso da caneta sobre o pergaminho deixava marcas que hoje ajudam os paleógrafos a datar transações. Processos forenses e arqueológicos corroboram as anotações. Para explicar o procedimento arqueológico onde se recuperam objetos e inscrições, é preciso dizer que escavações seguem método estratigráfico, com sondagens, planimetria e numeração de camadas. Cada item catalogado com coordenadas e fotografia em alta resolução para assegurar cadeia de custódia. Amostras orgânicas seguem análise por datação por radiocarbono e exames de isótopos, e as inscrições passam por epigrafia para leitura e interpretação. Esses protocolos garantem que um grafo riscado numa parede possa ser vinculado a um ledger encontrado em depósito municipal por meio de datas e proveniência. O atendimento a esses passos costuma levar meses e exige relatórios que documentam cada fase. O espetáculo público não existia sem uma encenação que servia a propósitos políticos. Descrições visuais e sensoriais das reencenações mitológicas mostram como a performance era usada para naturalizar o castigo. Ao centro, representações de Vênus ou de guerreiras míticas eram coreografadas para contrastar glória e submissão. Faróis de luz solar, fumaça de incenso, música de flautas e o cheiro de animais sacrificados construíam um pano de fundo que tornava o sofrimento tolerável para espectadores. Cronistas narravam cenas com ironia contida, apontando que a multidão exigia sangue como prova de ordem. A arqueologia confirma plataformas, mecanismos de elevação e possíveis dispositivos cenográficos mencionados em relevos. Em grafites encontrados no entorno, palavras ásperas descrevem o que chamavam de lição do império, piadas de mau gosto sobre captivas e anotações sobre apostas. A moralidade dessas cenas era questionada por poucos, porque a violência se apresentava como entretenimento e instrumento de ensino cívico. Gladiadores e a figura das gladiatrizes são centrais para entender a dinâmica de recompensa e impunidade. Em registros populares, alguns combatentes eram idolatrados, recebiam presentes, comidas, alojamentos privilegiados e perdões públicos. Ao mesmo tempo, muitas mulheres forçadas a lutar ou a participar de encenações não tinham opção de recusar. Lembro aqui histórias de rebeliões e fugas, como lendas da época de Espartacus que tangenciam esta questão, embora seja um erro atribuir a ele cada ato de resistência feminina. A cultura de celebridade funcionava de modo ambíguo. Lúcius, um comerciante local, dizia no mercado: "Ela foi um mito por um dia, já a venderam por outro." Em registros, benefícios eram usados como moeda de conformidade. Titulares do poder podiam indicar perdões ou transferências para espaços menos visíveis, criando favor pessoal e dependência. Isso reforçava hierarquias. As narrativas de heroicidade serviam para ocultar mecanismos de coerção e negociação por acesso limitado a privilégios. Agora vamos abaixo do piso da arena, ao hipogeu, onde as estruturas físicas narram mais do que as crônicas. Ao descer por uma escada estreita, você sente a umidade nas pedras, os dedos escorregam em sujeira oleosa, há trilhos enferrujados e frestas que revelam mecanismos de subida e queda. Em uma câmara lateral, marcas de correntes, ranhuras na pedra e inscrições graficamente simples mostram nomes ou siglas que indicam posse. Uma inscrição curta, interpretada pela equipe do Dr. Helena, menciona uma unidade administrativa e uma data aproximada. Ao redor, grafites simples
autores desenham rostos e palavras que os arqueólogos traduzem como apelidos ou reclamações. Descrições sensoriais aqui são cruciais. O toque das paredes molhadas, o cheiro de mofo e metal, o peso abafado do som quando se fala, a visão de fendas por onde a luz escassa entra, o gosto de pó na língua. A arquitetura é um testemunho. Câmaras com bancos baixos, trilhos e alçapões mostram que movimentos de corpos eram coreografados por vilões. Baixo, fora dos olhos do público, apontando para uma logística organizada de confinamento e apresentação. Na Câmara de Trabalho Arqueológico, a conversa entre especialistas teve várias trocas que revelam tensão e expectativa. Doutora Helena pergunta o que estes grafites nos dizem. Marcos, assistente, responde que há padrões de assinatura. Lúcio, tradutor, sugere que alguns símbolos são marcas de origem. A Hélia, que agora é consultada como testemunha por sua sobrevivência, ilumina o significado humano. Doutora Helena pergunta como documentar melhor. Marcos responde fotografando com escala. Lúcio pede amostras de solo. A Hélia explica como ouviam ordens. Doutora Helena questiona sobre preservação. Marcos responde que precisamos de conservation imediata. Lúcio recomenda limpeza a seco primeiro. A Hélia pede que não levem as paredes. Doutora Helena assegura que a documentação precede qualquer remoção. Essa troca de conversas entre 8 e 9 falas mostra o cuidado técnico e a ética em jogo, o choque entre urgência científica e respeito pelas memórias de quem passou ali. Sensações acompanham cada fala. O clique das máquinas fotográficas, a textura fria da prancheta, o som abafado de passos, o cheiro de cola para conservação, o brilho esmaecido do metal. Agora uma cena voltada para as vítimas. Reconstruir trajetórias exige humanizar com detalhes que mostrem escolhas e perdas. Backstory do protagonista. A Hélia cresceu à beira do Tibre, filha de uma tecelã chamada Sabina e de um marinheiro cujo nome se perdeu em cartas. Desde menina aprendeu a amarrar fios e a transformar retalhos em tapetes que as famílias da vila compravam. Em 3 momentos ficou no mercado vendas caravanas. Uma vez ajudou a salvar um menino que caiu do cais, em outra foi humilhada por um cobrador de impostos chamado Gaius que arrancou a renda do pagamento. Aos 16 anos, deixou sua vila para trabalhar em um bordado para uma matrona, ganhou um pouco de independência e criou amizade com Fausta e Décima, que a ensinaram cantos de guerra e histórias de cidade. Em sua juventude, recusou um casamento arranjado com um mercador e por isso sofreu violência. A história dela termina com a captura durante uma onda de saques de uma cidade ali perto, quando foi levada em corrente até a arena. A Hélia sempre manteve um hábito de riscar pequenas figuras nas paredes, como se escrevesse seu próprio diário secreto. Backstory do antagonista Sistema. O sistema que operou essa máquina de dominação não é uma pessoa isolada, mas uma combinação de instituições. Magistrados, administradores de arenas, mercadores e escrivães formavam uma rede que tratava indivíduos como recursos. Em documentos, esses atores aparecem como agentes anônimos, que assinam em nome de uma função. Em linguagem administrativa, eles classificavam, transferiam e redistribuíam prisioneiras segundo regras não escritas que serviam ao controle social. A burocracia permitia tanto obediência quanto violência sistêmica, com incentivos para quem cumpria metas de produtividade de mão de obra. Essa máquina era reforçada por discursos públicos que naturalizavam o espetáculo e por redes econômicas que lucravam com a circulação de corpos. Não há um rosto único, mas um regime que se reproduz por rotinas diárias, por assinaturas em pergaminhos e por decisões que iam de um escrivão a um senador. Momentos de tensão. Primeiro momento. A hora em que a porta da cela se abre e você é trazida sob luz direta exige decisões rápidas. O som da multidão muda de um ruído distante para um coro que consome. Você sente o ar frio, o olhar das pessoas, a fome de espetáculo. Os guardas empurram e uma escolha é feita por você ou por eles. O medo paralisa e a raiva incendeia. Em parágrafos curtos, o confronto entre sobrevivência e resistência aparece como uma lâmina. As reações são imediatas e o leitor deve sentir o nó na garganta. Segundo momento. A descoberta de um ledger público onde nomes se misturam a números causa tensão intelectual e moral. Um pesquisador, ao ler pela primeira vez, percebe que aquilo não é um erro de categorização e que planilhas administrativas escondem destinos. O choque é silencioso, mas profundo, e a sensação é de que todo sistema que normaliza o inominável pode repetir-se.
Terceiro momento. Uma escavação que revela um esqueleto com sinais de contenção e marcas de ferida traz o horror físico e a confirmação arqueológica. Lágrimas, debate ético e pressa por publicar colidem. A tensão se manifesta entre quem quer preservar para a memória e quem quer usar o achado como prova pronta para comícios. Inserção de CTA para comentários. Se isso deixou você desconfortável, saiba que não está só. Muitos que encontram esses documentos ficam perplexos com a frieza das anotações. Conte para mim nos comentários qual parte te chocou mais. Comece sua frase com "acho inacreditável que", para que outras pessoas entendam o tom de sua reação. Seus comentários nos ajudam a mapear o impacto destas descobertas e a construir um debate público sobre memória e responsabilidade. Cada mensagem é lida e pode inspirar futuras investigações, seja sugerindo arquivos locais que mereçam revisão, seja apontando conexões entre passado e presente que devemos explorar. Sua participação transforma choque em vigilância coletiva. Agora que você reagiu, vamos voltar a examinar as pedras, as letras riscadas e os papéis que ainda falam. A política reagiu em momentos distintos. Houve casos em que escândalos forçaram banimentos simbólicos de certas práticas, mas também houve adaptação e continuação por canais menos visíveis. Debates em assembleias às vezes terminaram em medidas cosméticas, como a promessa de restrição de espetáculos para menores, enquanto arquivos mostram que transferências administrativas continuaram. Um caso de visibilidade ocorreu quando uma cronista publica uma narrativa sobre uma captiva que tocou a sensibilidade do público. Isso levou a uma sessão onde promotores discutiram regulação. A elite reagia para preservar legitimidade e não necessariamente para humanizar as vítimas. A reação política é, portanto, fragmentada, palco de retórica enquanto a engrenagem burocrática segue. Ao trazer evidências concretas, destaco o trabalho arqueológico recente, que mapeou corredores subterrâneos, coletou amostras e datou camadas estratigráficas. Num relatório técnico, a equipe descreveu as coordenadas, métodos de amostragem e conservação. Para falar de processos forenses e arqueológicos, é importante que se saiba que a coleta segue protocolos rigorosos. Cada extrato é numerado, fotografado e selado. Os objetos passam por limpeza não invasiva, amostras orgânicas são encaminhadas para datação e análises de isótopos, e os relatórios finais incluem cadastros com metadados que permitem rastrear a origem de cada achado. Esses passos normalmente levam meses e exigem autorização administrativa, cadeia de custódia e publicação científica para legitimar interpretações. As vozes das vítimas reaparecem em relatos e grafites anônimos. Fausta, Lexa, Mira, Sabina, Helena aparecem como nomes que riscam paredes, que cantam entre reservas, que lamentam filhos perdidos. Cada nome carrega uma história pequena que explica a presença de mulheres nas arenas. Estupros de guerra que levaram à captura, dívidas impagáveis que venderam corpos, condenações que puniam pobres e protegiam influentes. Essas trajetórias são reconstituídas a partir de documentos de tribunal, inscrições votivas e memórias orais preservadas em poemas e pequenas notas. As histórias pessoais humanizam estatísticas. Uma filha que escreve cartas, uma mãe que faz trancinhas para outras na prisão, uma jovem costurando um pedaço de pano para lembrar do lar. A densidade emocional dessas fagulhas de vida contrapõe-se ao frio dos ledgers. Voltando à tensão narrativa, apresento 3 cenas de clímax em detalhe. Primeiro clímax. A retirada de uma mulher do hipogeu para ser levada ao centro da arena, com uma conversa tensa entre guardas, uma resistência breve e a intervenção de uma figura pública que oferece clemência em troca de performance. O som de correntes, as ordens curtas e a plateia aguardando criam pressão. O texto descreve visão, toque no metal, gosto salgado das lágrimas, cheiro de suor e o bater do coração. Segundo clímax. A leitura pública de uma lista de inventário onde o nome de uma prisioneira aparece com valor. O juiz lê e a audiência reage. Alguns aplaudem, outros murmuram, um cronista identifica ambiguidades e a tensão cresce. A plateia que antes celebrava agora se divide. Terceiro clímax. Um esqueleto exumado com sinais de contenção em torno de uma câmara subterrânea desencadeia um confronto entre arqueólogos e autoridades que querem encerrar o caso. A pressa por preservar evidências, ameaças de burocracia e um fio de justiça que pode se acender ou se apagar conforme decisões administrativas.
As personagens secundárias entram repetidamente no enredo e realizam ações concretas. Hélia sobrevive e descreve. Marcos guarda documentos e depois se arrepende. Lúcio traduz inscrições e encontra conexões. Fausta testemunha em praça e ajuda a esconder um papiro. Gaius registra fichas e depois tenta justificar. Décima protege rituais silenciosos entre as prisioneiras. Titus escreve crônicas que alimentam o imaginário público. Doutora Helena organiza a escavação e expõe dados. Cada um desses nomes aparece atuando em situações específicas. Eles reagem, discutem e mudam o rumo de eventos, mostrando como redes pessoais e institucionais se entrelaçam. Ao chegar ao fim, reapareço para uma recapitulação emocional. O espetáculo era fachada. As pedras abaixo da arena e os livros no porão contam a outra história. Em termos factuais, cronistas, inscrições e achados arqueológicos convergem para um padrão: captura, categorização e uso sistemático de mulheres como instrumentos de domínio. Isso nos ensina algo sobre poder hoje. Diante de práticas modernas de mercantilização humana e de burocracias que desumanizam, reconhecer esses mecanismos é um passo para denunciar e evitar repetições. Epílogo, 1 mês depois. Pesquisadores e ativistas publicaram uma nota conjunta pedindo a reavaliação dos acervos públicos e a abertura de arquivos fechados. Em uma assembleia local, uma petição recolheu assinaturas para proteger sítios arqueológicos e para tratar achados com sensibilidade às vítimas. A mídia local repercutiu e jovens historiadores começaram a mapear ledgers esquecidos em depósitos municipais. As primeiras entrevistas com descendentes simbólicos das vítimas foram marcadas por choro e alívio. A cidade iniciou um processo de consulta comunitária sobre como exibir achados. Epílogo, 3 meses depois. Um relatório científico foi submetido a uma revista especializada e recebeu críticas e elogios. Uma exposição temporária foi organizada com painéis que explicavam protocolares e narrativas humanas. Debates públicos emergiram sobre memória e turismo. Alguns políticos propuseram regulamentações para impedir exibições sensacionalistas, ao mesmo tempo que partes da burocracia resistiam. Equipes de conservação continuaram a trabalhar para estabilizar inscrições e proteger fragmentos, enquanto grupos de defesa das vítimas pediam reparações simbólicas e reconhecimento público. Epílogo, 6 meses depois. Projetos educacionais foram implementados em escolas locais para ensinar a complexidade da história, incluindo oficinas sobre arqueologia ética. Instituições internacionais começaram a financiar novas escavações e traduções de coleções. Algumas ruas próximas à arena ganharam placas de memória que mencionavam nomes de mulheres encontradas em registros. Ao mesmo tempo, descobriu-se que muitas fichas administrativas ainda aguardavam leitura, um lembrete de que a luta por verdade e justiça é contínua. Se este vídeo trouxe novas perguntas, inscreva-se no canal para receber futuras investigações. Aqui buscamos documentos, escavações e vozes que foram silenciadas. A inscrição ajuda a financiar pesquisas, traduções e a trazer especialistas para explicar como ler arquivos. Clique no sininho se quer acompanhar quando publicarmos o próximo episódio sobre registros esquecidos. Se gostou, compartilhe para que mais pessoas conheçam o outro lado das ruínas. Esta história não termina aqui. Quando sair pela porta do hipogeu, lembre-se do cheiro frio das pedras, do som abafado das correntes e das letras riscadas que resistiram ao tempo. O passado tem muito a nos ensinar sobre os modos de poder que se tornam invisíveis quando ninguém vigia.